Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 26 de setembro. Hoje a igreja celebra a memória de São Cosme e São Damião. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a mãe e os irmãos de Jesus, ou a família ampliada de Jesus, pode ser o tema deste evangelho. Nós sabemos que a família de Jesus teve sérios problemas de incompreensão em relação a ele, por não atender às expectativas e padrões de um jovem de sua época. O evangelista São Marcos esclarece que até Maria, sua mãe, teve de fazer um longo discernimento para chegar a compreender e seguir Jesus. Seu título de parentesco não lhe garantiu a condição de discípula ou seguidora, mas sim a fé e a superação do legalismo. A unidade se estabelece mais ao redor do projeto do reino do que dos laços familiares. Maria já havia sido colocada como modelo de escuta da palavra, como a serva obediente e, portanto, pertencente à família escatológica de Jesus. Talvez, por isso o evangelista a tenha omitido na presente narrativa. A observação de que a família está lá fora indica que o estar dentro se conquista pela fé. Mãe, irmãos que fazem a vontade de Deus são os que ouvem a palavra e a colocam em prática. Que ao ouvirmos esta fala de Jesus, nós possamos refletir sobre a nossa vida e perceber se nesse desejo de fazer parte da família de Jesus, de ser cristão, fazer parte da família de Jesus é ser cristão, ser um outro Cristo na vida de nossos irmãos todos os dias. Se nesse desejo nós estamos então ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática aquilo que nós ouvimos. Irmãos, minha mãe, minha família, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. E sabemos que seremos verdadeiramente cristãos se nós ouvirmos a palavra e, uma vez que ouvimos e compreendemos, colocamos em prática. Não é uma tarefa fácil, como nós sabemos, mas ser cristão, ser de Deus, não é uma tarefa fácil. Mas é possível, basta o esforço, fé, fidelidade, vontade de cada um de nós que conseguiremos. Então, ouvir o Senhor, o que Ele nos pede e observar os mandamentos. Hoje, dia 26 de setembro, a igreja celebra a memória de São Cosme e São Damião, os irmãos gêmeos, médicos. São Cosme e São Damião, nascidos na Arábia, se dedicaram ao cuidado dos enfermos, o que foi a alavanca principal da vida dos dois irmãos que viveram no século III, no tempo da perseguição contra os cristãos. Eles cuidavam dos doentes sem aceitar a remuneração. Por isso, receberam o apelido de anárgeros, palavra grega que significa sem prata. Sua fama de homens corajosos e distintos benfeitores espalhou-se rapidamente por toda a região. A atividade desses santos gêmeos não se limitou apenas aos cuidados do corpo enfermo. Na sua prática profissional, visavam também o bem das almas, com o exemplo e a palavra. De fato, eles converteram muitos pagãos ao cristianismo, e é famoso o episódio da cura de uma mulher hemorroíça, chamada Paládia, que, por gratidão, deu 3 ovos aos 2 irmãos. Porém, por não aceitarem, ela implorou a Damião que os aceitasse, em nome de Cristo, aquela pequena oferta. Para não ofender a mulher, Damião aceitou os ovos. Este seu gesto provocou a reação de Cosme, que pediu publicamente após a sua morte para não ser enterrado com seu irmão.
Isso despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. Na Ásia Menor, o governador deu ordens imediatas para que os 2 médicos cristãos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. O suplício dos 2 irmãos é narrado pela lenda áurea, segundo a qual foram primeiro jogados no fogo, de onde saíram ilesos. Depois, foram condenados à lapidação, mas as pedras voltavam contra os atiradores. E ainda as flechas lançadas pelos arqueiros feriram seus algozes. Por fim, foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV, quando o imperador Justiniano, por volta ali do ano 530, ficou gravemente enfermo, deu ordens para que se construísse em Constantinopla uma grandiosa igreja em honra dos seus protetores, São Cosme e São Damião. Mas a fama dos 2 correu rápida no Ocidente também, a partir de Roma, com a basílica dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV, entre 526 e 530. Tal solenidade ocorreu no dia 26 de setembro. Assim, passaram a ser festejados nesta data. São Cosme e São Damião são padroeiros dos médicos, dos cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e das faculdades de medicina. Ao celebrarmos a memória desses 2 santos tão conhecidos, na nossa igreja, na nossa devoção, e ouvirmos esta mensagem do Evangelho, que possamos refletir sobre a nossa vida e, a exemplo dos santos que celebramos hoje, possamos ouvir o Senhor que nos fala e todos os dias nos fala, e ouvindo, possamos observar, viver, cumprir os seus mandamentos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.